Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos continuar com a sequência de atividades do caderno Aprender Sempre. Nós estamos na sequência de atividades 1, certo? Então, a gente está desenvolvendo vários exercícios que têm relação com a parte de equação do primeiro grau. Hoje, a nossa aula é um pouco voltada para a geometria. Nós vamos trabalhar um pouco de perímetro e a gente vai cair em equações do primeiro grau para resolver. Ok? Muito bem. Preciso que vocês separem aí, por favor, para acompanhar a aula. Lápis, borracha, caneta e folhas para anotação. Se você já pegou seu caderno do aluno lá, do Aprender Sempre, volume 3, primeira série do ensino médio, você pode separar aí também para fazer as atividades, tá bom? Estão prontos para fazer atividades? Bom, conto hoje com a presença da professora Inês, sempre, para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês. Tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Sejam todos bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas da primeira série do ensino médio. Aluno, você que está em casa, participe do chat lá da sua escola. Mas se você não estiver conseguindo acessar, sem problema nenhum, faça a atividade da mesma forma que depois, quando a professora Roberta corrigiu o exercício, você pode verificar se acertou. E é claro, nós vamos estar aqui torcendo para que você acerte sempre. E você, professor, que está aí no chat individual das suas turmas, mande as respostas dos seus alunos que estão acessando. Passe para nós o nome deles, para a gente poder falar e estimular cada vez mais a participação deles, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, pode pôr o nome da tela. Isso, a relação da equação com a geometria. Pode colocar para mim, por favor, os objetivos aí na tela, que no caso é um só hoje, né? Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro, cujas medidas das formas geométricas envolvem incógnitas. Então, hoje nós vamos trabalhar perímetro e na quarta-feira nós vamos trabalhar exercícios que têm a ver com área. Tá bom? Então, tudo tem a ver com figuras geométricas, cálculos de equações envolvendo perímetro e área, tá? Então, vamos, por favor, para o primeiro slide, que a gente vai começar com uma atividade. Essa atividade 1 está na página 16, e eu vou fazer primeiro o item A, e depois eu faço o item B, tá bom? Volume 3, caderno Aprender Sempre. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu já falei um pouquinho disso lá no Retomando Conceitos, o que é o perímetro de uma figura. Então, toda vez que a gente fala em perímetro, a gente está falando dessa linha de contorno. É aquela linha que divide a parte interna de uma figura com a parte externa da figura. Essa linha ela tem como ser medida. Claro, normalmente a gente teria, imaginando que isso é um ferrinho, a gente cortaria, esticaria e mediria isso em centímetros, em metros, certo? Em unidades lineares. Então, quando a gente fala em perímetro, a gente quer o tamanho deste contorno. E quando a gente fala em geometria, a gente está falando de figuras geométricas, de polígonos. E os polígonos são aquelas figuras que têm lados retos. Então, se você olhar aí, tem um triângulo, certo? Este triângulo tem 3 lados retos. Então, quando a gente fala em perímetro, a gente vai somar a medida desses 3 lados. Então, vamos entender a situação. A figura a seguir representa um triângulo cujo perímetro é igual a 64 centímetros. O que significa isso? Que a soma dos 3 lados que a gente tem aí vale 64 centímetros. Os lados têm valores com x, sim? Então, o que ele pede no item A? Qual é o valor do x? Então, como que você vai fazer essa conta? Bom, se o perímetro é a soma dos lados, você vai anotar lá uma equação. Como? Anota um lado, por exemplo, começa, sei lá, do 6x menos 18. Anota 6x menos 18. Eu colocaria entre parênteses só para ficar bonitinho, mas vai do jeito que você sentir mais à vontade. Mais, colocaria o outro lado, por exemplo, 3x mais 12, mais o terceiro lado, 2x mais 15. Isso tudo vai ser igual a 64. Montou essa primeira equação aí, equação do primeiro grau. Descubra o valor do x. Como mesmo, você já sabe, isolando o x em um dos lados da equação. Acho que eu já falei demais, já dava tempo até de fazer, né? Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Professora Roberta, 3 minutos eles terão. Coloquem lá no chat, então, quanto você achou o valor do x em centímetros, hein, pessoal? Ok, então, vai lá com calma, monte a equação, resolva e passe para o seu professor o valor do x. Boa sorte!
Voltamos do chat. E aí, vocês descobriram o valor do X? Quanto deu? Foi fácil? Antes disso, eu quero mandar um parabéns para os professores de matemática, porque hoje é o dia do matemático, e agradecer ao professor Marcelo e outros professores que escreveram aqui. Parabéns para nós duas. Muito obrigada. E para vocês também, professores de matemática. E aí, professora Inês, qual foi a resposta? Eles conseguiram? Então, professora Roberta, vários professores mandaram o nome dos seus alunos que deram como resposta x igual a 5 centímetros. Entre eles, tem a Emanuela, aluna da professora Silvia, da escola Efigênia de Bariri. Também temos os alunos Cauã, César e Isabela, da professora Andressa, da escola de Paraguaçu. Tem também a aluna Amanda, da professora Mara, da escola Amira. Tem as alunas a Luísa, o Eric e o Riquelme, alunos do professor Cláudio. E temos o Richard, aluno da professora Marina, de Ubatuba. E aí, professora Roberta, dá 5 mesmo? Vamos resolver, então. Então, eu vou pedir para você meditar, por favor, quais são os lados de cada um aí, cada lado do triângulo, para eu poder fazer a conta aqui, e também o valor do perímetro, que eu já esqueci quanto é. Então, primeiro lado, professora Inês. Primeiro lado, 6x menos 18. Então, peraí, deixa eu só ver se a caneta está acionada. Ah, aí sim. 6x menos 18. Eu vou colocar entre parênteses, tá, pessoal? Porque eu acho mais bonitinho. Qual que é o segundo lado? 3x mais 12. Lembrando que não tem uma ordem correta, tá? Contanto que você anote todos, é isso que interessa. E o último lado do triângulo? 2x mais 15. 2x mais 15. E esse triângulo tinha um perímetro de quantos centímetros? 64 centímetros. 64. Obrigada, professora Inês. Agora a gente vai resolver essa equação. Não precisava colocar o parênteses, tá bom? Mas eu coloquei só para ficar visual. Então, eu vou anotar sem o parênteses. Aí você vai falar, professora, mas por que eu posso tirar ele assim do nada? Como é uma soma, esse sinal de mais não vai interferir na minha conta. Se tivesse um sinal de menos, fosse uma subtração, aí sim eu teria que tomar cuidado com regra de sinal, tá bom? Mas como é adição, podia ter colocado direto assim. Coloquei o parênteses só para ficar visual cada um dos 3 lados, ok? Isso é uma equação do primeiro grau. Como que a gente resolve a equação do primeiro grau? Todo mundo que tem x a gente coloca de um lado, todo mundo que não tem a gente coloca do outro. Então, se eu observar, eu já tenho o 6x, o 3x e o 2x do lado esquerdo, no meu primeiro membro. Então, vou deixar eles aí no primeiro membro, na esquerda. 6x mais 3x e mais 2x. E os outros termos que não tem x, eu vou passar para o lado direito, para o meu segundo membro. Então, vou copiar o 64, que já estava lá. O menos 18, lembra da operação inversa? Passa para mais 18. O mais 12 vem como menos 12. E o mais 15 como menos 15. Sempre que eu faço isso, eu paro, respiro e verifico se eu mudei certo o sinal de quem tinha que mudar. Ok? O 64 não mudou porque já estava no lugar certo. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. 6x mais 3x mais 2x. Como é adição, fácil de somar. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11x. Agora, vamos do outro lado. Aqui do outro lado está um pouquinho mais complicado. Você pode fazer de 2 em 2, você pode juntar os positivos, juntar os negativos e ver se dá para pagar ou não. Eu gosto de juntar positivos com positivos, negativos com negativos, para ver quanto eu tenho de dinheiro e quanto eu tenho de dívida. Acho que é mais fácil, tá? Então, como eu tenho 64 positivo e 18 positivo, eu vou somar os dois. E vai ser o meu total de positivo. 8 mais 4, 12, vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Quer dizer que eu tenho 82. Vou guardar aqui, tá? E negativo, eu tenho 12 negativo, uma dívida de 12 e uma dívida de 15. Vou somar as minhas dívidas. Então, aqui dá 7, aqui dá 2. Ou seja, eu tenho 82 e eu devo 27. Agora, eu vou subtrair. Como eu tenho mais dinheiro do que dívida, significa que vai sobrar um número positivo, tá bom? Então, eu vou conseguir ficar com dinheiro e não com dívida. Então, vamos ver quanto dá. Vou ter que pedir emprestado. 12 menos 7 dá 5 e 7 menos 2 também dá 5. Então, resultou em 55. Então, juntei meu dinheiro, juntei minha dívida. Vou apagar só para não ficar aqui atrapalhando. Juntei meu dinheiro, juntei minha dívida. E aí, subtraí o dinheiro da dívida. Como tinha mais dinheiro do que dívida, fiquei com positivo. Agora, está multiplicando, para finalizar a conta.
vou passar a operação inversa, que é a divisão. Lembrando que sempre é o número que multiplica o x que vai dividindo para baixo. Esse aqui eu não vou fazer a conta de dividir, é muito fácil, né? Tabuada do 11. 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33 e 11 vezes 5, 55. Então, aqui x vale 5 centímetros. Sim? Muito bom. Vou pedir para colocar a resolução na tela para vocês. Observem que na minha resolução eu anotei, né, os dados bem bonitinho, que o perímetro era 64, quem eram os lados, coloquei que o perímetro é determinado pela soma dos lados. E o detalhe é que na hora que eu fui resolver a equação, eu separei quem era x, quem tinha x e quem não tinha, antes de passar para o outro lado da equação. Também posso fazer isso, tá? Em vez de só tirar o parênteses, eu posso separar quem tem x, de quem não tem, e depois passar para o outro lado. Mas, de qualquer jeito, deu x igual a 5, certo? Muito bem. Espero que você tenha entendido essa parte, porque esse era o item A. Agora eu vou usar esse x igual a 5, vou usar a mesma informação para ir para o item B. Então, vou pedir para colocar a atividade 1B na tela para eles. Muito bem. X vale 5, 5 centímetros. Temos o triângulo com seus 3 lados. Olha a pergunta do item B. Determine a medida do maior lado do triângulo. Aí você pode falar assim para mim, professora, como eu vou saber qual é o maior lado? Ah, eu acho que é esse 3x mais 12. Não, eu acho que é o 2x mais 15. Ah, não, eu acho que é o 6x menos 18. Apesar que eu acho que o 6x menos 18 é o menor aí, né? Mas um deles é o maior. Como que você vai saber qual é o maior? Você já não sabe que o x vale 5 centímetros? Então, você vai pegar esse x valendo 5, vai substituir em cada um dos 3 lados e vai me falar qual é a medida do maior. Claro que se você puder lá no seu chat colocar a medida dos 3, para mim, eu vou ficar muito feliz. Que conta que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, no 6x menos 18, 6 vezes 5 e o resultado menos 18. E assim por diante, né? 3x mais 12, 3 vezes 5 e o resultado mais 12. Então, acha cada um dos 3 lados e me diga qual é a medida do maior lado, lembrando que é em centímetros, ok? Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, 3 lados, 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram descobrir qual é o maior lado? A figura te enganou? Você ficou achando que era um e na verdade era outro? Conseguiu achar a medida dos 3 lados? Fez a conta? Conseguiu participar do seu chat? Mandou a resposta para o seu professor? Professor, você conseguiu mandar a resposta para a gente? E aí, professor Inês, qual a impressão que você teve do chat? Olha, a impressão que eu tive é que os professores estão conseguindo, sim, falar com seus alunos. Um ou outro professor está dizendo que não tem aluno participando da escola dele. Mas nós tivemos alunos respondendo que o maior lado dá 27 centímetros. Isto mesmo. E quem respondeu isso foi a aluna Ágata, do professor Fábio. A aluna Lívia, da professora Sandra. A aluna Maria Tamires, do professor Carlos, a aluna Maria Eduarda, da professora Andresa, e a aluna Nicole, da professora Maria. É isso mesmo, professora Roberta? Vamos fazer a conta. Antes disso, eu quero só comentar que teve professor que falou que a última aula de quarta não está no repositório. A gente vai entrar em contato com o pessoal responsável e vai verificar, tá bom? Legal, vamos lá. Então, como que a gente vai resolver? Eu vou pedir para colocar o próximo slide, por favor. Isso. Professora Inês, você medita cada um dos lados e aí depois o valor do x, que eu acho que era... Eu esqueci. 5. Ah, isso mesmo. Qual que era o lado? Fala um lado aí para mim. 6x menos 18. 6x menos 18. Tá, esse lado era o único que a gente achava mesmo que não era o maior, né? Mas lembra, uma figura geométrica ali poderia enganar, né? Às vezes a figura não está representando realmente o que é verdadeiro lá. Então, o x vale 5, né? Isso. 6 vezes 5 menos 18. Tabuada. 6 vezes 5, 30. 30 menos 18, vai, dá para fazer de cabeça. 30 menos 10 dá 20. 20 menos 8 vai dar 12 centímetros. Então, o primeiro lado aí tem 12 centímetros. Segundo lado, professora Inês? Segundo lado, 3x mais 12. 3x mais 12. Lembrando que não importa a ordem, tá? A professora Inês está falando a ordem que ela decidiu lá. Mas tanto faz a ordem aqui, porque não tem nenhum lado. Ah, esse lado primeiro. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer 3 vezes 5 mais 12. 3 vezes 5 na tabuada, 15. 15 mais 12, também dá para fazer de cabeça. 10 mais 10 dá 20. E 5 mais 2 dá 7, então dá 27. Por enquanto, este lado, que é o lado 3x mais 12, eu não gostei do meu 7 ali. 3x mais 12, ele está ganhando aí como o maior lado, certo? Ele tem 27 centímetros. Professora Inês, último lado. 2x mais 15. 2x mais 15. Então, a gente vai fazer 2 vezes 5 mais 15. 2 vezes 5, tabuada muito fácil, 10. E 10 mais 15 também dá para fazer de cabeça, dá 25 centímetros. Então, pelo desenho, parecia que o 2x mais 15 era o maior, mas não era. É o 3x mais 12 que vale 27 centímetros, ok? Vou pedir para colocar a resolução na tela para eles, por favor. Coloca, isso mesmo. Então, o maior lado era o 27 centímetros. Muito bom para quem acertou. Agora, vamos verificar uma coisa. A professora Inês me falou, podia ter falado no microfone, né, professora Inês? Ela ficou aqui, ó. Falei, o que você está falando? Ela falou para mim, verdade. Vamos verificar se o perímetro realmente dá. Quanto que era o perímetro, professora Inês? 64 centímetros. Ó, vou aproveitar e vou somar aqui mesmo, tá? A soma dos 3 lados tem que dar 64. Então, aqui, vou fazer 5 mais 2 dá 7, 7 mais 7 dá 14. Eu gosto da tabuada do 7. Vai 1. 1 mais 1, 2, 2, 2, deu 64 centímetros. Então, muito bem, dá para a gente verificar que as somas dá 64. Eu já tinha esquecido, tinha combinado com você disso, né, professora Inês? Tinha. Ai, meu Deus, esqueci. Então, a gente sempre pode verificar, se a gente substituir o x e descobrir cada lado, a gente tem como verificar se está certo, conferindo essa soma e vendo se esse perímetro, que é a soma dos 3 lados, realmente dá o valor lá do enunciado. Tá bom? Será que vocês entenderam mesmo? Vamos praticar mais um pouquinho? Vamos para mais uma atividade, que essa é um pouquinho mais difícil? Então, atividade 2 na tela para eles. Observem que essa atividade está na página 17. E eu coloquei aí parte 1. Se você tiver com o seu material, você vai falar, nossa, mas não tem parte 1. E lá o enunciado é maior, professora. O que aconteceu aí? Eu peguei uma atividade que era mais longa e separei ela. Primeiro para a gente descobrir o valor do x e depois a gente concluir a atividade, só para vocês irem com calma e entenderem com calma como se resolve, tá bom? Então, vamos ler o que eu deixei aí em destaque, para a gente poder entender essa figura aí desses lotes. A figura a seguir apresenta o lote de Marcos e de seus vizinhos. Então, tem lá o lote de Marcos embaixo, tem o lote 1
e o lote 2, tudo bem? Fazendo divisa ali com o lote do Marcos. Sabe-se que o perímetro do lote de Marcos é 128 metros. Qual é o valor do X? Então, essa pergunta em azul fui eu que fiz para você. Qual é o valor do X? Vou pedir só para vir aqui comigo na minha tela. Quero que você observe que o lote do Marcos é um retângulo. Sim? Quando você vê esse retângulo, você tem que lembrar. Quando a gente fala em perímetro, são 4 lados. Este lado de cima, ele é igual embaixo. Sim? Ficou horroroso, mas tá bom. E este lado direito, ele é igual do lado esquerdo. Vou escrever de lado aqui também. 3 que multiplica x menos 4. Então, na verdade, a gente tem 4 lados aqui. 2 lados medindo 2, que multiplica x mais 8, e 2 lados medindo 3, que multiplica x menos 4. Tudo bem? Esses 4 lados formam o perímetro da minha figura. Lembra que é a soma deles? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses 4 lados, não me importa a ordem que você escolher de anotar, mas tem que anotar os 4, e vai igualar 128 metros, só 128. Vai fazer as distributivas, vai arrumar, vai virar uma linda equação, porque eu adoro distributiva, por isso que eu falo isso. Vai virar uma linda equação do primeiro grau e você vai descobrir o valor do x. Depois que a gente descobrir o valor do x, a gente vai voltar para a parte 2 e vai resolver a segunda parte do exercício. Então, vou pedir para mostrar de novo a minha figura, porque eu vou apagar esses escritos. Então, não se esqueçam, o lado de cima é igual ao lado de baixo, o lado da direita é igual ao lado da esquerda. A soma desses 4 lados vai ser igual a 128, ok? Já até apaguei aqui. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para descobrir o valor do x? Lembrando que vai dar um trabalho aí, vai ter uma distributiva. Vê se você dá um tempo bom aí para eles. Hein, professora Inês? Quanto tempo? Bom, retângulo, 4 lados, 4 minutos. Opa, gostei dessa. Então, voltamos aqui 4 minutos. Escrevam lá no chat qual é o valor do x no caso desse perímetro aí. Boa sorte.
voltamos do chat. E aí, alunos, vocês conseguiram descobrir o valor do X? Foi difícil? Fazer essas distributivas dá um trabalhinho, né? Mas eu acho bem legal de fazer. Adoro fazer conta, né? Você conseguiu fazer? Deu muito trabalho? Ou não? Sei lá, né? Às vezes. E aí, professora Inês, conta o que falaram aí. Então, no chat, vários professores falaram que seus alunos estão participando sim. Um ou outro é que não tem aluno. Mas responderam que o X dá 12 metros. Entre todo mundo, tem lá a Gabriele, a aluna da professora Mara, a Sara, a aluna da professora Silvia, o Daniel, a aluna da professora Célia. A professora Josiane disse também que os alunos da Escola Estadual Francisco Brasiliense e Fusco estão participando. Então, participem mesmo, pessoal. O Jean, aluno da professora Gláucia, o Daniel e a Beatriz, alunos da professora Ivanilda, e a Lariane, aluna da professora Maria. Também, professora Roberta, eu gostaria de responder a pergunta de 3 professores, da professora Simone, da professora Sandra e do professor Eric, a respeito dos conteúdos do 4º bimestre. Nós estamos organizando as aulas de um bloco de aulas chamado Conteúdos Integrados, que vão contemplar algumas habilidades que ficaram faltando do 3º bimestre e habilidades do 4º bimestre. Essas aulas ainda não estão no repositório, mas se os professores pesquisarem lá no YouTube, vão encontrar as aulas do Conteúdos Integrados, ok? Vamos então ver a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então, eu vou pegar o slide em branco, a professora Inês vai ditar os lados aí para mim, tá bom? Então, com calma, professora Inês, porque eu tenho que fazer distributiva, eu não quero errar nada aqui, hein? Qual que é o primeiro lado? 2 vezes x mais 8. Espera que a caneta não quis me obedecer. Só porque eu falei que eu não quero errar. 2 vezes... x mais 8. Ok. Qual que é o outro lado? 3 vezes x menos 4. Agora eu vou copiar esses dois. Você pode ter colocado 2 vezes o 2 vezes x mais 8 em sequência, tá? Como também você podia fazer uma distributiva dupla. Colocar um 2 do lado de fora e multiplicar os termos aí 2 vezes. Eu acho mais fácil colocar todo mundo aí bonitinho, que nem eu estou fazendo aqui, e repetindo. Tá, e qual que é o perímetro desse retângulo? O perímetro, 128 metros. 128. Então, anotei aqui. Vou fazer todas as minhas distributivas calmamente, tá bom? 2 vezes x mais 2 vezes 8. É óbvio que eu não gostei desse x, que ficou horroroso. E eu vou arrumar. Então, 2 vezes x mais 2 vezes 8. Professora, se eu já sei fazer direto, eu posso fazer direto? Claro que pode. Eu vou fazer devagar, porque sempre tem um aluno que ainda não sabe fazer e precisa aprender, certo? 3 vezes x. Cuidado com esse sinal. Eu vou colocar o sinal de mais e esse menos 4 eu vou colocar entre parênteses, tá bom? 3 vezes menos 4. E esse processo vai ser repetido aqui, ó. 2 vezes x, só espero que caiba na lousa. 2 vezes 8, já ficou um xizinho feio de novo aqui no meio. Mais 3 vezes x, mais 3 vezes menos 4. Tudo isso é igual a 128. Vou arrumar aquele x que está me incomodando, né? Não gosto de serviço feio, não. Então, bonitinho aqui, um x. Muito bom. Agora eu vou fazer essas continhas. Poderia ter feito direto, tá? Mas fiz passo a passo. 2 vezes x dá o próprio 2x. 2 vezes 8, tabuada, 16. 3 vezes x dá o próprio 3x. 3 vezes menos 4. Aqui vai ter uma regra de sinal. Sinais diferentes, menos. 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes x, 2x. Aqui já é copiar, né? 2 vezes 8, 16. Mais 3 vezes x, 3x. Sinais diferentes, menos. 3 vezes 4, 12. Igual a 128. Todo mundo que tem x vai ficar no primeiro membro, então já vou anotar quem tem x aqui. 2x mais 3x, mais 2x e mais 3x. Tem 2 de cada. Muito bem. O número 128 já estava lá. Não muda o sinal. Agora os demais vão mudar de sinal, porque estão mudando de lado. Mais 16 vira menos 16. Menos 12 vira mais 12. Mais 16 vira menos 16. Menos 12 vira mais 12. E aí você decide como que você vai fazer essa conta. O 12 está embaixo ali da intérprete de Libras, mas vocês estão enxergando aí, né?
Acredito que sim. Então, vamos juntar aqui, ó. 2x mais 3x dá 5x, mais 2x, 7x, mais 3x, 10x. Professora, como que eu vou juntar os termos semelhantes se tem um monte de número aqui? Você pode fazer da forma que quiser. Eu não consigo, não me aguento. Eu vejo esse menos 16 com esse mais 12, esse menos 16 com mais 12 são iguais, já vou pensar no mesmo raciocínio. Devo 16, tenho 12, eu consigo diminuir a minha dívida, pago uma parte e fico devendo 4 e devendo 4. Se eu estou devendo 4 e eu estou devendo 4, eu estou devendo ao todo 8. E se eu tenho 128 e eu devo 8, é óbvio que eu vou ficar com 120. De qualquer forma que você fizer essa conta, você vai encontrar o próprio 120, tá bom? O x vai ser igual a 120 dividido por 10. Dividir por 10 é cortar o zero, né? E é fácil. X vale 12 metros, porque a gente está falando de um terreno, ok? Vou pedir para mostrar a resolução na tela para eles, que tem lá as distributivas do mesmo jeito, e dá o 12 para quem quiser tirar um print, certo? Vamos agora, então, para a última parte, que é a conclusão dessa atividade 2. Por favor, na tela. Então, a parte de cima do enunciado é a mesma, mas vamos ler. A figura a seguir apresenta o lote de Marcos e de seus vizinhos. Marcos quer cercar seu lote com tela. O dono do lote 2 concordou, mas o dono do lote 1 exige que seja construído um muro. Então, olha o lote 1, que tem o lado 2, que multiplica x mais 8. Ali eu tenho que construir um muro. Lembrando que o x que eu encontrei vale 12 metros. Nessas condições, determine o total em metro linear de muro que Marcos deverá construir. Vamos entender o problema. Você tem lá um retângulo, que é o lote do Marcos, você tem os lados, você já fez o perímetro e já descobriu que o lado mede, que o x vale 12 metros. Ele quer que você construa um muro aqui, ó, nessa partezinha aqui, entre o lote 1 e o lote de Marcos. Então, essa medida 2 que multiplica x mais 8, que você quer descobrir quanto que vale. Você vai substituir o x por 12 facilmente. Uma conta bem simples. Professora Inês, quanto tempo eles têm para esse chat? Professora Roberta, eles terão 1 minuto. Claro, porque é só substituir ali o 12 e fazer uma continha bem simples, né? Então, voltamos em 1 minuto. Boa sorte. Voltamos do chat. E aí, vocês descobriram a medida desse lado? Era só substituir, era bem fácil, né? O tamanho do muro, o comprimento linear. Qual que é o tamanho desse muro? Né? A base dele. E aí, professora Inês, descobriram? Descobriram sim, professora Roberta. Colocaram lá que os alunos informaram que dá 40 metros. Entre todos, tem a Angelical, a aluna do professor Cláudio, o Jean, aluno da professora Gláucia. E também eu gostaria de responder a 2 perguntinhas que nós tivemos lá no nosso chat. O professor Silvio diz por que a gente não resolve pelo semiperímetro. Professor Silvio, nós iniciamos a aula falando apenas do perímetro, por isso que estamos continuando com este raciocínio. Mas nada impede que o senhor mostre lá para os seus alunos, né, que o semiperímetro também vai dar a mesma resposta. Apenas a gente não utilizou para não confundir. E respondendo à professora Josefina, os conteúdos, sim, serão gravados por mim e pela professora Roberta, lá nos conteúdos integrados, ok? Vamos então para a resposta, professora Roberta? Sim, são gravados, não são ao vivo, mas somos nós mesmos que estamos lá fazendo a aula. Professora Inês, qual que é o lado aí que eu esqueci? 2 que multiplica x mais 8. X mais 8. E o valor do x é?
12. Então, muito bem. Poderia ter feito a distributiva e depois colocar 12, mas a gente faz direto, né? 12 mais 8. Quanto é 12 mais 8? 20. E quanto é 2 vezes 20? Vou pôr embaixo para não correr o risco de passar ali no cantinho. 40 metros. Então, por favor, põe a resolução aí para eles, tirarem um print. Muito obrigado pela aula de hoje, foi um prazer. Próxima aula vamos falar sobre área, usando a mesma ideia. Professora Inês? Ok, pessoal, antes de me despedir, por favor, o QR Code. Avalie a nossa aula, diga o que você gostou, o que precisa melhorar. Lembre, o nosso objetivo é que você aprenda, ok? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.